Como você tem vivido a caridade? Como está a sua relação com o mundo, com a natureza, com você mesmo e com o irmão de caminhada? #acolher, a caridade como estilo de vida. Tema do 7º Congresso do Espiritismo.net em 2026. Vão ser 2 dias de trocas, reflexões e acolhimento. O Mestre Jesus, que nos ensinou a amar sempre, disse: "O que vocês fizeram a algum dos meus irmãos, a mim o fizeram." E a doutrina espírita, que tem como bandeira fora da caridade não há salvação, também nos revela que a caridade, como entendia Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. #acolher, a caridade como estilo de vida. Prepare-se para refletir sobre esse importante tema do 7º Congresso do Espiritismo.net, dias 26 e 27 de setembro de 2026, no Rio de Janeiro. Mais informações no site www.espiritismo.net/congresso. Olá, queridos amigos, é com grande alegria que aqui estamos para dar continuidade aí ao estudo desse livro maravilhoso que Leon Denis nos traz, com tanto amor. A gente sente esse amor nos escritos de Denis, né? Com essa poesia, essas explicações tão claras. Então é uma satisfação muito grande nós podermos participar e aprender muito, né, com esse companheiro. E para preparar os nossos corações, nós escolhemos aqui uma página do livrinho Episódios Diários, que tem a ver com o que nós vamos conversar hoje. E o título é Força da Fé. E Joana de Ângeles, na mensagem 45, ela diz assim: a fé religiosa, assentada nas sólidas bases da razão, constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Luz acesa na sombra aponta o rumo no processo humano para a conquista dos valores eternos. O homem sem fé é semelhante a um barco, sem bússola, em oceano imenso. Quando bruxuleia a fé e se apaga por falta do combustível que a razão proporciona, ei-lo a padecer a rude provação de ter que seguir em plena escuridão, sem apoio nem discernimento. A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa, colocada nos pés, clareando o caminho. Sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Concede-lhe tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida e da sua superior finalidade. Exercite-a mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. A fé é o campo para experiências transcendentes que dilatam a capacidade espiritual do ser. Com o dinamismo que a fé propicia, cresce nas tuas aspirações, impulsionando a vontade na diretriz da edificação de ti mesmo, superando impedimentos e revestindo-se de coragem, com que triunfarás nos tentames da evolução. Então vamos orar a Jesus, aos amigos benfeitores que acompanham e intuem todos nós nesse canal, os trabalhadores de Caibaxútel, que possamos ser abençoados, intuídos por essa falange de espíritos, que certamente nos acompanha a todos os trabalhadores do Espiritismo.net. E não só nós, mas todos aqueles que adentram a essas salas de estudo para também aprenderem, absorvendo a coragem e a perseverança que nós tanto precisamos para seguir em frente. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui. Que todos os companheiros que estiverem conosco ou que acessarem no futuro possam receber a tua paz. Obrigada, Senhor, que assim possa ser. Muito bem, então vamos nós, né, começar os nossos estudos, dando as boas-vindas aqui a Haroldo Barbosa,
Maria Leandro Cavalcante, Glorita, que está conosco aqui no chat, no estúdio, e todos os nossos parceiros aí de transmissão, né? Possamos nós receber essas luzes do Evangelho de Jesus através das palavras de Leon Denis no dia de hoje, né? E que possamos ter um estudo proveitoso, momentos de refazimento espiritual, né? Então, hoje nós vamos começar um capítulo novo, né? Terminamos aí o capítulo que Leon Denis veio trazer para nós, nos dizendo sobre os efeitos do materialismo, do positivismo, né? Essas duas doutrinas que vieram trazer alguns abalos, algumas modificações, mas que deixaram também algumas observações importantes para nós outros, né? Caminharmos com esse olhar também de tudo tirarmos o lado positivo. Mas hoje ele vai continuar fazendo uma análise aí, ainda envolvida por essas duas doutrinas, né? O positivismo, o materialismo, que não deixa de continuar atuando aí, e nós vamos continuar percebendo essa análise, né, que o Leon Denis vem fazendo do que foi as consequências, né, para a sociedade, no caso, na sociedade francesa, na época de Denis. Ele escreveu esse livro em 1897, né? E a gente vai perceber, eu fiquei assim, pasma, porque a gente vai perceber como tem semelhança com os nossos dias de hoje. Parece que Leon Denis escreveu isso ontem, ou mês passado, né? Parece que ele está sabendo aí de tudo que acontece conosco, porque é uma mensagem, um capítulo autêntico, né? Que nós só temos até que agradecer, porque a doutrina tem isso de bom, né? Ela é progressista, né? Então, a gente vai vendo sempre os resultados, as respostas, as nossas questões dentro daquilo que nós estamos estudando. E sei que certamente hoje nós vamos tirar lições para os nossos dias de hoje, né? Então, Leon Denis vai falar dessa crise moral, né? A gente sabe que o mundo sempre teve crise. A crise faz parte dos nossos processos, do nosso progresso. Nós temos crise em todos os âmbitos, né? E ele vem falar aqui justamente da crise moral, a crise que abala o ser humano, né? Num todo. E com isso abala cada um de nós, né? Reflete em cada um de nós. E por isso que nós trouxemos essa lição, porque lá no finalzinho da nossa conversa ele vai falar da fé, ele vai falar da necessidade dessa fé raciocinada. E por isso nós vamos hoje aprender bastante com Denis, como temos aprendido, né? Então ele vai dizer o seguinte, né? Ele começa esse capítulo dizendo que do exame precedente, né, do exame que foi feito aí nessas análises, resulta de dois sistemas contraditórios e inimigos, né, que ele está falando aí do materialismo, do positivismo, dividem atualmente o mundo do pensamento. Sob esse ponto de vista, a nossa época, olha bem, é de perturbação e transição. A fé religiosa entibia-se e as grandes linhas da filosofia do futuro não aparecem senão a uma minoria de pesquisadores, né? Vou ler o outro para a gente comentar junto. E ele fala: certamente a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. A civilização odierna, atual, potentemente aparelhada, transformou a face da terra, aproximou os povos, suprimindo as distâncias, a instrução derramou-se, as instituições aprimoraram-se, o direito substituiu o privilégio e a liberdade triunfa do espírito de rotina e do espírito de autoridade. Então,
que Leon Denis está aqui nos mostrando, né? Que dentro dessa análise dessas questões que foram vistas aí, ele diz que dividiram, né, o pensamento da humanidade, e ele nos mostra que tudo isso contribuiu para essa crise moral que foi instalada, que nós vivemos hoje, mas como a gente está vendo desde então, né? Como dissemos, foi escrito isso em 1897 e nós estamos hoje ainda atravessando uma outra crise, né? Que se reverbera na mesma, porque a origem sempre vai ser as mesmas origens, a gente vai ver isso. Então, ele diz que a adoção dessas teorias que não aceitam, né, a vida espiritual, que não aceitam esses ensinamentos que compõem essa doutrina secreta que Denis está falando conosco, nos explicando desde o início desses estudos, né? Essas ideias vieram trazer uma perturbação para a sociedade, né? Isso repetindo desde aquela época. Então ele faz assim um retrato, né? Retrato hoje não é muito usada essa palavra, mas é mesmo um retrato, porque ele traz todo esse cenário, né, de uma sociedade idêntica de hoje, que ele está falando da sociedade francesa, e ele afirma que a adoção do materialismo e do positivismo trouxe a crise moral para a sociedade. E a gente fica pensando que, embora a época de Denis, a gente sabe que ele fala aí de grandes progressos, hoje, então, nós temos muito maiores progressos, né? E isso possibilitou a civilização, desde então, ela se aparelhassem de forma potente com a tecnologia desde essa época, né? Aproximando aí os povos, diminuindo as distâncias, né? Esse livro é do século XIX, né? Então, a gente vê que vem acontecendo várias questões ligadas ao progresso, né? As próprias, a era das indústrias, né? Situações que foram modificadas, o papel da mulher na sociedade, tantas coisas importantes que aconteceram aí. E também dentro da tecnologia, porque os meios de transporte foram aprimorados, né? Hoje muito mais, mas naquela época também. Os aviões, os trens, os próprios navios, as viagens que eram feitas levando meses, né, para chegar de um país ao outro. Isso foi aprimorado pela tecnologia, porque fabricando meios de transportes mais potentes, até chegar ao que nós temos hoje, né? E hoje nós temos o celular, nós temos a internet, que possibilitou que essas distâncias diminuíssem. Nós estamos aqui hoje falando e pessoas do mundo inteiro podem contactar, estar assistindo a nossa conversa, né? Estudos. E isso é muito bom. Então, a tecnologia aprimorou tudo isso para nos oferecer esse progresso. Ele fala das instituições, né, que aprimoraram também os ensinos, oferecendo maior condição, maior conhecimento. Tudo isso foi um grande avanço, um grande benefício para a sociedade. Mas a gente sabe que moralmente a coisa caminha diferente, né? Mas isso é muito importante, porque os espíritos nos dizem que para chegarmos a essa evolução moral, nós precisamos de evoluir intelectualmente. Então a gente vai entendendo que nós estamos no processo, né? Parece que nada está ocorrendo, mas está caminhando, porque a evolução é passo a passo, e principalmente a evolução moral, ela demora muito mais, né? Porque depende do homem estar pronto para que possa acessar, né? Possa despertar o seu entendimento. Então, prosseguindo aqui, ele vai continuar dizendo que uma grande batalha, empenha-se entre o passado, que não quer morrer,
e o futuro que faz esforços para vir à vida. Em favor dessa luta, o mundo agita-se e marcha. Um impulso irresistível arrasta-o, e o caminho percorrido, os resultados adquiridos, fazem-nos pressagiar conquistas mais admiráveis, mais maravilhosas ainda. Quer dizer, faz a gente aguardar coisas mais maravilhosas ainda. Isso é a palavra de Denis, né? E, então, esse período é constante, né? Há um caminhar constante, favorecendo aí a sociedade, com todo esse avanço tecnológico, esse avanço no conhecimento, a união dos povos, poder, apesar disso, avançar lentamente dentro do contexto para esse avanço moral, mas com ainda muita dificuldade, porque ainda não percebe essa necessidade. Então, ele vai dizer que ele, continuando esse raciocínio, ele fala: mas se os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis, é, pelo contrário, nulo o adiantamento moral. Então, é um caminhar devagar, lentamente, quase nulo, bem pouquinho, né? E nesse ponto, o mundo parece antes recuar. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas atividades industriais, financeiras, sacrificam seus interesses morais ao bem-estar material, né? Então, a evolução, ela é inexorável. São palavras dos espíritos, né? A evolução, ela vai ocorrer independente da nossa vontade, das nossas atitudes. E, inclusive, se nós nos negarmos a evoluir, nós vamos nos atrasar, né? Nós vamos nos estacionar, porque o homem não retrograda, mas ele pode estacionar. Como dizem lá os espíritos na questão 781 do Livro dos Espíritos, diz a resposta dos espíritos que o homem não pode paralisar a marcha do progresso, mas ele pode criar embaraços, né? Então, o progresso é uma força viva que pode ser retardada, porém não pode ser anulada. Isso é assim, é muito bom nós sabermos disso, né? Porque o homem pode estacionar, mas ele não pode obstar, ele não pode anular esse progresso. O progresso vai continuar, mesmo que nós não estejamos percebendo, está aí porque faz parte da lei divina. Aliás, é uma lei divina, né? E ele continua: se a obra da civilização aparece-nos sob magníficos aspectos, nem por isso, como todas as coisas humanas, deixa de ter sombras por baixo. Sem dúvida, ela conseguiu, até certo ponto, melhorar as condições da existência, mas multiplicou as necessidades à força de satisfazê-la, aguçando os apetites, os desejos, favoreceu igualmente o sensualismo e aumentou a depravação. O amor do prazer, do luxo, da riqueza tornou-se mais e mais ardente. Quer se adquirir, quer se possuir a todo custo. Então, realmente assim um panorama atual, né, que a gente está vivenciando, essa busca pelo ter, essa busca das coisas materiais. Então, a gente vê que o materialismo ele continua presente, né, na nossa sociedade. E, embora tenha esse aspecto externo, né, de avanço, de conforto, até de fraternidade, né, de democracia, bom, enfim, é tudo muito bonito por fora, são as máscaras, né? Que, na verdade, nós, como sociedade, ainda temos muitos aspectos sombrios. Por quê? Porque não houve o avanço moral. Então, é claro que a sociedade conseguiu, até certo ponto, esse caminhar aí. Melhorou as condições de vida, de existência, de bem-estar, porém,
multiplicou as necessidades, né, materiais, o desejo de satisfazer, de ter o bem-estar, né? Aguçou os apetites, os desejos, favorecendo aí o sensualismo, a depravação, é palavra de Denis, né? Aumentando aí a depravação e tudo mais. Então, voltando lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos o seguinte: diz assim: enquanto não lhe seja, esse é o comentário de Kardec, enquanto não lhe seja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Quer dizer, enquanto o homem não desenvolver o seu senso moral, ele vai continuar praticando mal. Ele vai continuar trazendo, fazendo tendo essas atitudes negativas, né? Com ele mesmo, principalmente, e com os outros, né? Influenciando aí toda a sociedade. Quer dizer, os indivíduos não alcançam o desenvolvimento moral, enquanto não alcançar, né, o desenvolvimento moral, vão se servir da sua inteligência, que é um atributo do espírito, para praticar o mal. Não é isso que acontece nos nossos dias? Né? Nós caminhamos aí passo a passo, porque a evolução não dá saltos. E hoje nós continua havendo esse progresso, mas existe muito interesse nas coisas transitórias, no interesse principalmente na parte tecnológica, né? E isso é incrível. Se nós formos lá verificar assim as redes sociais, nós vamos ver que é uma coisa absurda. E nós mesmos, se não tivermos vigilantes, nós perdemos muito tempo nesses engodos, né? Porque são engodos, a gente perde um tempo, é a hora vazia que a Joana fala quando nós abrimos o celular e vamos, por exemplo, ali para o Instagram, aí a gente fica ali naquelas coisas, acha graça. Quando a gente vê, passou meia hora e a gente está ali sem fazer nada. Mas isso tem o seu lado não positivo, mas que a gente consegue entender. Por quê? Assim, a ferramenta de interação do ser humano hoje, né? Nós hoje, a nossa ferramenta de interagir é essa, porque quase não conversamos, quase não convivemos, então aprendemos a utilizar desses caminhos para nos comunicarmos, para estarmos interagindo. E aí isso vai demonstrar o estágio que nós estamos da sociedade, ainda muito materialista, né? E por quê? E também positivista, quer dizer, as mesmas análises que ele fez lá no capítulo anterior está nos servindo de base aqui. Por quê? Porque muitos, ou a maioria, só acredita no que vê, no que sente, no que pode perceber pelos sentidos, né? Então, não dá ainda a importância que nós deveríamos de dar à questão moral. Então, isso a gente sabe, por exemplo, quando a gente vê o número de visualizações de determinadas pessoas, né, que têm fazem as suas lives, principalmente com os assuntos fúteis, né? Fúteis no sentido assim, não que não tenha importância, mas que não é aquilo que vai buscar, por exemplo, uma live de estudo, vídeos de instrução moral, como nós estamos fazendo aqui. As visualizações são muito menores, né? É mais difícil você ter uma quantidade de visualização num canal como o nosso do que um canal popular principalmente que fale de assuntos, de temas palpitantes que trazem sensacionalismo, trazem curiosidade, né? Ou então até mesmo críticas ou coisas que vão denegrir, alguma coisa assim, causa muito mais assim, impacto, né, ainda em nós. Então, a sociedade ainda está muito entregue a essa satisfação desses prazeres, né, que não nos levam ainda a nada. E
hoje ainda nós temos uma outra questão, né? Que nós valorizamos muito a aparência, né? A aparência, a beleza, né? Tem muito valor. É claro que são coisas boas, de valor, tem o seu valor, mas não é tudo. Nós quando vamos valorizar alguém pela aparência, nós estamos, às vezes, denegrindo alguém que não tem aparência tão bela ou tão impressionante, né, como a outra, mas às vezes tem o seu valor moral muito maior, né? A gente vê o próprio Chico Xavier, né, que tinha uma aparência simples, uma falinha mansa. Olha que palavras, né? O teor da sua palavra. Então, até hoje ele já desencarnou e a gente, quando ouve, por exemplo, uma mensagem gravada na voz do Chico, a gente não consegue ouvir sem parar e ficar atento. Então, são os valores do ser, né? Então, as personalidades hoje têm muitos seguidores, ou as que têm mais seguidores, são aquelas que têm uma aparência, né? Que usam a sua aparência para chamar atenção. Isso faz parte dessa caminhada, né? Enquanto nós não despertamos. E aí ele vai continuar dizendo que daí essas especulações deprimentes que se ostentam à luz do dia, daí esse rebaixamento dos caracteres e das consciências, esse culto fervoroso que se presta à fortuna, verdadeiro ídolo, o dinheiro, né? Cujos altares substituíram os das divindades derribadas. Olha o que ele está falando. O dinheiro hoje substituiu os altares, né, de adoração dos ídolos, dos deuses, com letra minúscula. Então, é uma verdade. Se Leon Denis pudesse hoje, como espírito ele deve saber, né? Mas se ele estivesse presente hoje no nosso mundo, ele iria falar exatamente isso e muito mais, né? Porque é o que nós estávamos falando em relação a essa ostentação, né? Tudo isso que a gente vê aí nas redes sociais, né? Em todas essas frentes, né? De comunicação. Então, ele está dizendo isso daquela sociedade naquela época, mas muito semelhante a hoje. Então, ele continua: a ciência e a indústria centuplicaram as riquezas da humanidade, quer dizer, a tecnologia, os meios de transportes avançados, porém, tais riquezas só aproveitaram a uma insignificante parte de seus membros. Quer dizer, nem todos usufruem desses meios, né? Nem todos conhecem. Então, é isso que ele está nos trazendo, né? Então, a ciência, a indústria, elas sempre duplicaram essas riquezas que a humanidade tem, mas só alguns puderam aproveitar. Então, quem de fato enriqueceu é uma minoria. A questão da evolução e a questão da ciência, né? Ela serve, não é a todos, é uma parte. Então, ele vai continuar nesse raciocínio dizendo para nós: a sorte dos pequenos ficou precária e a fraternidade ocupa maior espaço nos discursos do que no coração. Olha só. No meio das cidades opulentas, ainda se pode morrer de fome. As fábricas, as aglomerações obreiras tornaram-se focos de corrupção física e moral, como se fossem infernos de trabalho. Então, veja só, né, que ele está falando aqui. Nem todos usufruem, né? A sorte dos pequenos, ele diz aí, ficou precária e a fraternidade ocupa maior espaço nos discursos do que nos corações. Muitas promessas, a gente vê isso, né? Quando, por exemplo, está aproximando as eleições, né? Então, muitas promessas para favorecer aqueles que realmente precisam, promessas de melhoramento, né?
como, por exemplo, o saneamento básico, né? Que é a cidade, o bairro, principalmente esses bairros mais afastados da nossa cidade. E quando a gente vê, por exemplo, nos jornais, nas reportagens, a gente vê como que essas pessoas sofrem, né? Não tem o básico ali, o esgoto passa, quando qualquer chuvinha, aquilo enche tudo, as pessoas vivem ali precariamente. Então, não há a fraternidade verdadeira. Então, há as promessas que partem dos discursos, né? Mas o coração mesmo não sente, não é capaz de ter a empatia de se colocar no lugar daquelas criaturas, porque se já tivéssemos essa condição, as coisas funcionariam de outro jeito, né? Então, os corações estão ainda à busca do bem-estar próprio, do interesse pessoal, né? E, infelizmente, ainda é assim, buscando os desvios, né? Como a gente vê hoje consequências tão graves aí para a população, com esses desvios do próprio dinheiro do povo, né? Sendo usado para interesse pessoal, desviando daqueles que precisam. Quantos escândalos nós vemos aí, corrupções, né? Quanta ostentação que a gente vê, enquanto que um ostenta uma mansão, o outro mora numa mansarda, né? São essas diferenças que nós vemos, aonde não há essa fraternidade, né? Então a sociedade ela vive com esse materialismo exacerbado, esquecendo do outro, né? Então, realmente, a consequência é a crise, né? Então, esses desvios morais que existem, alimentando outros vícios que o Leon Denis está trazendo aqui para nós, né? Daquela época, né? E nós vemos que hoje continuam as mesmas. Né? E aí ele vai continuar dizendo aqui: a embriaguez, a prostituição, o deboche por toda parte derramam seus venenos, esgotam a vida em sua fonte e enervam as gerações, enquanto os jornais, a farta, semeiam a injúria, quer dizer, todos os dias aí o noticiário trazem, né, a injúria, a mentira e simultaneamente uma literatura criminosa que vai excitando os cérebros e debilitando as almas. Olha que coisa atual, né? A notícia nos chega hoje pela mídia, muitas vezes, trazendo essas sementes de, de, de injúria, né? De mentira, de tudo aquilo que denigre a imagem, e trazendo também o lado ainda tenebroso de tantas almas que estão envolvidas ainda com o mal, fazendo mal, semeando mal, ao mesmo tempo, né, que outros meios de comunicação excitam, ele diz, os cérebros e debilitam as almas. Livros, literaturas que são escritas, né, abordando temas que induzem as criaturas a atitudes assim deprimentes, né? O próprio suicídio, né? As situações que o indivíduo busca no momento de loucura, digamos, loucura moral, loucura, dor na sua alma, e se depara com aconselhamentos absurdos, né? Que muitas vezes é levado a cometer, né, situações sendo induzido por essas literaturas, né? E a gente vê hoje, por exemplo, a gente falou da internet, a gente vê o que faz sucesso na internet, né? São essas pessoas que têm assim um certo endeusamento pelas paixões humanas, né? Poucas pessoas buscam reflexões profundas, poucas pessoas buscam livros hoje, poucos leem livros bons, né? Antigamente nós líamos muito mais. Então tudo é imediato, nós queremos tudo pronto. Então ver um vídeo é muito bom, mas a leitura de um livro também é excelente, além de trazer para nós o vocabulário, de trazer para nós
uma vivência, né? Que nós vamos trabalhando também com a nossa mente, exercitando o nosso pensamento, nossa concentração e tudo mais. Então, Leon Denis fala dessa sociedade adoecida, né? E demonstrando aí essa crise moral, essa inversão de valores que ainda vigem na nossa sociedade, e ele tenta mostrar para nós, hoje, se ele pudesse estar aqui, né, mostrando o resultado de tudo isso que vem ocorrendo nesse período todo, né? Isso começou lá em Roma, né? Roma foi o ápice, quando a gente já estudou aqui, né? E que não foi erradicado esse mal, né? Então ele veio se alastrando desde então e está aí instalado essa crise moral, né? Claro que ela vai se modificando, ela vai atenuando, ora vai se agravando, mas é uma crise e nós precisamos das crises, né? Emmanuel nos fala das crises, porque crise representa mudança. Então, a gente está nesse processo. A gente está passando atualmente por um momento que a gente sabe de transição, e não é agora, isso já vem de séculos, os espíritos estão aí sempre nos falando, né? E o que ocorre? Uma grande mudança que está ocorrendo aí ao longo desse tempo, que vem trazer cada dia, talvez, agravando um pouco mais, porque as coisas vão chegando a um ponto que as situações também vão se agravando em decorrência disso, né? E nós vamos encontrar subsídios para entendermos melhor isso no livro, por exemplo, no A Gênese, que foi editado em 1864. Kardec já falava dessas crises, né? Quando ele fala lá no capítulo 18 que os tempos são chegados, né? E também em obras póstumas, que foram obras que foram editadas após a desencarnação de Allan Kardec pela sua esposa, que foi permitido, né, obras póstumas. Então, lá no capítulo Regeneração da Humanidade, nós vamos encontrar também subsídios que nós vamos nos deparar e vamos ver assim, poxa, mas é isso que está acontecendo nos nossos dias. Então, essas mudanças, elas vêm de longe, nos concitando ao despertar, nos concitando a olhar para a frente, para o alto e seguir o nosso alvo, o nosso objetivo, que é o nosso progresso moral. Para isso nós encarnamos, né? Então, ele vai continuar dizendo, dia por dia, a desesperança e o suicídio fazem novas devastações. Olha que importante ele está falando aqui. O número de suicídios, que em 1820 era de 1.500, calculando-se só os da França, excede agora, em 1897, a 8.000. Hoje deve ser muito mais, né? Então, 8.000 seres todos os anos por falta de energia e de senso moral. Desertam das lutas fecundas da vida e refugiam-se no que creem ser o nada. Então, isso aí é uma doutrina materialista que ainda tem as suas raízes, né? E essa estatística é muito interessante, né? Porque hoje, a gente fica imaginando hoje, né? Porque essas situações que levaram a esses seres estarem buscando esse refúgio no nada, né? Continuam, principalmente na França, porque a gente sabe que é um país onde tem um índice muito alto de suicídio. Aliás, as pesquisas dizem que os países frios, né? Não sei por quê, mas os países frios têm essa tendência, né? E essa realidade na França, ainda hoje nós sabemos que é assim, porque pesquisas nos informam que os índices são bem semelhantes. E pelas estatísticas, a gente percebe que é uma sociedade com uma tendência depressiva, né? É uma sociedade que
essas pessoas, a gente sabe que quando o espírito não está encarnado, ele está no mundo espiritual. Então, eles retornam a esses sítios, né? Trazendo essas dores da alma, trazendo esses conflitos internos. Então, são gerações que trazem um quadro de melancolia, de depressão, de falta de ânimo para enfrentar os problemas da vida, principalmente os países materialistas, né? A falta da fé em algo, da fé não precisa ter uma religião, mas a falta de fé, a espiritualidade, a religiosidade traz esses resultados, né? Então, muitas pessoas ainda com uma grande tendência de buscarem no suicídio a fuga dos seus sofrimentos. E que muitas vezes, para nós, esses motivos dessa fuga são motivos pequenos, mas para essas pessoas que vivenciam, são dores muito grandes, né? E são motivos, às vezes, que nós percebemos, né? Por exemplo, um bullying, né? O término de uma relação, a perda de um ente querido, alguma expectativa que não foi conquistada, o surgimento de uma enfermidade na família ou na própria pessoa, e até mesmo, creiam, a chegada da velhice, né? A pessoa não se conformar com a perda da beleza, a perda não, a modificação, né? do corpo, né? Ao enfrentamento da velhice do corpo, porque tudo envelhece, uma flor linda. Hoje eu guardei algumas orquídeas sequinhas que estavam eu deixei elas ficarem no pé até elas perderem o viço, né? E peguei elas sequinhas e guardei. Uma flor linda, que é a orquídea, ela vai, né? Ela vai envelhecendo, vai perdendo a cor, né? Até ficar enrugadinha. Então, nós somos seres vivos. Então, vamos passar por esses momentos. Mas a falta da fé, a falta da religiosidade, a falta da esperança levam esses companheiros a essa busca, né, de terminar o seu sofrimento na crença de que tudo termina com a morte. E acho que ainda está tempo, né, de seguirmos em frente. Então, ele fala: o número de crimes e delitos triplicou em relação a 50 anos. E entre os condenados, considerável é a proporção dos adolescentes. Se Leon Denis visse hoje, né? Hoje, nós sabemos que os nossos adolescentes estão aí nas ruas, cometendo crimes horríveis, participando, né? de não é bem equipe, né? de grupo de pessoas que estão na vida do crime, né? Então, infelizmente. Então, ele diz que foi triplicado. Aí ele vai dizer que isso a gente deve ver isso num estado de coisas, né? O efeito desse contágio, nesse meio adoentado, que os maus exemplos também recebidos desde a infância, a falta de firmeza dos pais e a ausência de educação na família, porque em muitos desses companheiros que nós estamos lembrando, faltou a educação na família. Faltou, não, ela simplesmente não houve. Então, a consequência é isso. Ele fala tudo isso e muito mais. Então, nós precisamos de atentar para o que Leon Denis está dizendo aqui para nós, né? Porque é muito sério o que ele vem nos concitando a olhar nessa geração da nossa época já adoecida. Provavelmente, com certeza, né, nós dizemos isso com base nos ensinamentos espíritas, já reencarnam trazendo esses conflitos íntimos,
essas dores na alma. Muitos reencarnam compulsoriamente, né? Porque bem rápido, inconsciente. O Missionários da Luz, André Luiz, explica, né, que muitos espíritos endividados moralmente reencarnam como que crianças adormecidas. Então, aí Leon Denis vem perguntar: onde está a origem desses crimes? Né? Se eles foram triplicados, onde está a origem? Então, a gente vê aí, né, como dissemos, jovens adolescentes envolvidos com crimes, com delitos, se suicidando. E Leon Denis vai dizer que esses males surgem como efeito do contágio desse meio adoentado, desse meio doente. É um vírus dos maus exemplos, né? da falta de firmeza dos pais, a falta de limites. Isso lá, a gente está falando lá na época de Denis, e a gente traz para os nossos dias, porque é aí a questão atual nossa. Então, Denis está mostrando para nós que esses males nos envolvem a todos moralmente e que são oriundos de quê? Do afastamento do homem de Deus, né? O afastamento de si mesmo, porque a falta do auto-amor, a falta do conhecimento que somos espíritos imortais, somos filhos de Deus, fomos criados para progredir. Então, tudo isso nos afasta de nós mesmos, porque nós temos essa centelha divina, temos a lei divina, e isso está na nossa consciência, mas quando nós não sabemos disso, né? Então, acontece todos esses males que vai a cada dia se agravando. E ele ainda vai continuar dizendo: nossos males provêm de quê? Apesar do progresso da ciência e do desenvolvimento da instrução, o homem se ignora a si próprio, sabe pouca coisa das leis do universo, nada sabe das forças que estão em si mesmo. O conhecimento de ti mesmo, do filósofo grego, ficou para a imensa maioria dos homens um apelo estéril, né? Quando a gente fala esse autoconhecimento, as pessoas não entendem a profundidade disso, né? E ele diz: tanto como há 20 séculos, o ente humano ignora o que é, de onde veio, para onde vai, qual o fim o real da sua existência. Nenhum ensino veio dar-lhe a noção exata de seu papel neste mundo, dos seus deveres, dos seus destinos, né? Então, raramente nós vemos isso ser falado em outra doutrina, a não ser no Espiritismo, que vem trazendo para nós o convite nós nos conhecermos, a conhecer a nossa origem, a conhecer as questões que nós precisamos de saber para lidarmos com os nossos problemas, os nossos conflitos. Então, o homem sabe muito pouco das leis que governam a todos nós, que regem as nossas vidas, que são as leis naturais. E quando nós refletimos nessas questões, nós percebemos, principalmente a nossa sociedade ocidental, né? Se afasta muito das questões espirituais, do autoconhecimento, da elevação, da meditação. O oriental, né, já traz isso na sua cultura, mas nós ocidentais somos muito materialistas, né? Demoramos a enxergar esse lado. Então, Leon Denis continua dizendo que o espírito humano flutua indeciso entre as solicitações de suas potências, né? Ele não conhece as suas potências, ele não sabe que ele tem a herança divina, né? E ele diz, de outro lado, as religiões como seu cortel, com seu cortel e o de erros e superstições, né? E seu espírito de dominação e intolerância, mas também as consolações de que são a origem, e os fracos lampejos que guardam as verdades primordiais.
Então, um lado, a religião apresenta isso. Do outro lado, a ciência materialista, com seus princípios, como em seus fins, com frias negações e exagerada inclinação para o individualismo. O individualismo é o egoísmo, né? O egoísmo, é o interesse próprio. Então, mas também com o prestígio de seus trabalhos e descobertas. Então, é uma coisa que fica na superfície, né? Ele quer mostrar para nós que o homem, mesmo cercado tanto pelas religiões quanto pela ciência, ele ainda está se sentindo sozinho, né? A religião está regada de superstições, de erros, de perseguições, de intolerância, né? E também de consolações, mas não alimenta um homem no que ele precisa, né? De dar suporte, de dar consolação, de esclarecer sobre a sua origem. E a ciência materialista e individualista, né, eleva o homem no seu lado intelectual, né, mas incentivando mais o lado material das descobertas e tudo mais. Então, ele mostra aí que essas duas forças, né, deveriam de trazer alguma ajuda a esse homem que caminha aí sem bússola, né? Nessa altura do tempo, ele caminha sem bússola. Então, ele diz: esses dois colossos, que são a religião e a ciência, ou seja, a religião sem provas, a ciência sem ideal, se engalfinham, brigam, combatem-se, sem se poderem vencer, porque cada uma delas corresponde a uma necessidade imperiosa do homem. Uma fala ao coração, a outra dirige-se ao espírito e à razão. Quer dizer, deveria ser, né? Em torno de numerosas esperanças e de aspirações derribadas, os sentimentos generosos se enfraquecem. A divisão e o ódio substituem a benevolência e a concórdia. Então, o que a gente vê aí? O espírito, né, e a razão. Em torno dessas numerosas esperanças e aspirações, os sentimentos generosos se enfraquecem. A divisão e o ódio substituem a benevolência, a bondade e a concórdia, né? A questão de nós aceitarmos o outro, não termos divergências. Então, Leon Denis está trazendo para nós, dizendo que essa briga, essa disputa entre religião e ciência, só traz o quê? Divisão, ódio, sentimentos que nada vão nos auxiliar, né? E prosseguindo aqui mais um pouquinho, ele vai concluir esse raciocínio. Ele diz: no meio dessa confusão de ideias, a consciência perdeu a sua bússola e a sua rota. Ansiosa, caminha ao acaso. Quer dizer, a sociedade, o homem, no geral, caminha ao acaso, sem bússola, sem direção. E na incerteza que sobre ela pesa, né? Ele está falando aqui da consciência, o bem e o justo se obscurece. A situação moral dos humildes, de todos esses que se curvam ao fardo da vida, tornou-se intolerável entre as duas doutrinas que, como perspectiva às suas dores, como termo aos seus males, somente uma oferece o nada, a outra oferece um paraíso inacessível, ou então uma eternidade de suplícios. Não é isso? Né? Uma oferece aquilo, o lado material, né? O lado que morreu, terminou, e a outra oferece o céu ou o inferno. Se você for bom, você vai para o céu. Se você não for tão bom, você vai para o inferno eterno, né? Então, a sociedade ela está sem bússola, sem rota. Para que serve a bússola? Para nos dar uma direção. Então, a ciência caminha lado a lado, deveria, né, caminhar lado a lado com a religião, mas não é isso que acontece. Então, a religião não consegue responder aos anseios das almas, por isso elas perambulam dessa forma, quando não traz assim um propósito
de elevação moral, né? Como a ciência, que aborda somente o intelecto, somente o individualismo. Então, as duas acabam não cumprindo o seu papel. Kardec, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, ele diz que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, então elas não podem contradizer-se. Isso é Kardec falando. Então, Leon Denis vem nos mostrar que a ciência e a religião, dessa forma que caminham, supersticiosa, dominadora, perseguidora a outra, né? Não conseguem se entender, não conseguem atender às necessidades da alma. Uma oferece o nada, a outra oferece o materialismo e não caminham, não executam o papel que a cada uma foi dado, né? Então, ele está demonstrando que essa briga não leva a nada, né? Onde deveria, por isso que Kardec vai falar nesse item, que quando a religião e a ciência se unirem, vai se tornar essa alavanca de progresso para nós, né? Porque a ciência e a religião atual, na sua maioria, não fortalece as almas, não preparam as almas para os embates da vida. Daí esses jovens, essas crianças, esses adolescentes que buscam esses caminhos, né? Muitos jovens têm o histórico aí, as pesquisas, né, que levam levam ao suicídio. Então, a gente vai encontrar lá na Gênese, naquele capítulo que nós citamos há pouco, no capítulo 18, lá no item 27 a 34, Kardec fala da geração nova. Então, esses espíritos, essas almas que estão reencarnando agora, ele diz que são espíritos com grande potencial intelectual. E geralmente são crianças precoces, né? Aliadas aí, mas elas estão aliadas ao sentimento inato no bem, quer dizer, são dóceis e com muita capacidade de entender sobre Deus, mas, ele coloca, mais ainda com graves dificuldades no âmbito moral, né? No capítulo da moral. Então, Kardec faz essa análise e a gente vê aí, né, muitas crianças que estão chegando hoje com intelecto muito avançado, mas ainda sem o preparo. Nós precisamos de preparar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes para os enfrentamentos da vida, né? Para dizer para eles que tudo passa, né? E aí a gente vê a depressão, a ansiedade envolvendo todas essas almas, né? Outros se revoltando contra a vida, outros que dizem não crer em Deus porque acham que Deus é injusto, né? Dizendo que o mundo atualmente está terrível. Então, por essa descrença, essa não visão da esperança, buscam os caminhos mais torpes, né? Então, é preciso mostrar a eles que há esperança, que existe uma possibilidade de nós buscarmos caminhos que não sejam esses que nos levam às dores e ao arrependimento, né? Bom, nosso tempo já está esgotando, nós vamos parar aqui, né? Faltam 2 minutinhos. Hoje eu nem vi aqui o que vocês colocaram, né? A Glorita está dizendo, como você disse, Thelma, hoje vivemos uma crise moral, embora tenhamos avançado na ciência e na tecnologia. Realmente, né? É o que nós colocamos. Quem mais colocou aqui? A Glorita ainda diz, né, para nós que depois não se vê mais o candidato fazendo melhorias no lugar, né? É isso mesmo, falta a fraternidade, a solidariedade verdadeira, de se colocar lá no lugar do outro. Se fosse eu que morasse ali, como é que eu estaria, né? Então, é um egoísmo. Então, é esse materialismo
ele, além de engendrar o suicídio, como a Glória está colocando aqui, ele engendra também esse materialismo, essa importância que nós vamos dando às coisas que nos favorecem, às coisas que trazem o bem-estar para nós, independente do outro, né? Então é isso, meus irmãos, que a gente vê aqui nesse estudo maravilhoso. Tenho certeza que na próxima semana vamos prosseguir, trazendo muitos elementos aí para a gente pensar, porque essas coisas é para nós pensarmos, para nós refletirmos e analisar qual o nosso papel. Nós não podemos fazer muito, né? Mas nós podemos fazer a nossa contribuição, a nossa parte, trabalhando o autoconhecimento, trabalhando para sermos melhores, para estarmos de pé diante dos desafios que a vida nos apresenta, né? Então, se a gente for por esse lado, com essa certeza, com essa confiança, já esse aprendizado já está cumprindo com o seu papel, né? Já estamos no caminho certo e tenho certeza que nós estamos. Eu agradeço a todos que estiveram conosco, aqueles que vão ver depois, e que Jesus possa envolver os nossos corações de bom ânimo e de esperança, né? Vamos então à nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, esses momentos que tivemos aqui, que nós possamos, Senhor, perseverar na busca dessa fé raciocinada, dessa fé inabalável que o Consolador prometido nos ensina. Então, Senhor, fica conosco, envolve-nos na tua paz e que nós possamos, então, ter uma noite de paz, uma semana ainda proveitosa. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos, que vocês fiquem em paz e até mais, se Deus quiser. Oi, pensei que estava ainda.